Milionário fica surpreso ao conhecer casa que uma mulher negra vendia às pressas. No meio do bairro que mal se reconhecia com tanta mudança, Arthur Mendes, o bilionário conhecido pela frieza de aço nos negócios, sentiu um calafrio diferente. Era mais um dia comum. Ele navegava pelas opções de imóveis, expandindo seu império imobiliário, sem dar espaço para sentimentos. Mas então, um anúncio estranho chamou sua atenção. Uma casa antiga, caída, rodeada de mato e silêncio, anunciada por um preço ridiculamente baixo. Como assim? Ninguém vendia tão barato ali. Curioso, Arthur marcou uma visita. E foi aí que os detalhes começaram a apertar seu peito. A dona do imóvel era Selma, uma mulher negra, de olhar cansado mas firme, carregando nas linhas do rosto aquela história dura, feita de batalhas silenciosas. Ela estava com pressa. Parecia fugir de algo maior que ele. A velocidade com que queria se livrar da casa queimou sua curiosidade. Por que vender tão rápido? Por ter um preço tão baixo? Ao entrar no imóvel, Arthur sentiu o cheiro pesado da história. Paredes com manchas antigas, móveis envelhecidos, mas também estantes cheias de livros e instrumentos que pareciam contar outra vida. Uma vida vibrante, cheia de arte, cor e sonhos. Quadros, fotos, pincéis secos. Ali respirava a alma de uma artista que um dia foi promissora. Alguém que lutou para brilhar, mas que parece ter sido apagada com o tempo. Mas não era só nostalgia. Havia um segredo enterrado naquela casa. Um retrato escondido. Uma imagem que poderia derrubar a respeitabilidade da elite financeira que mandava naquela cidade. Algo que, se revelado, causaria um terremoto nos corredores do poder. Escândalos, mentiras e faces sujas atrás dos sorrisos falsos. Selma confessou, com os olhos ardendo em lágrimas contidas, o preço que pagou para enterrar seu passado, para salvar sua família e sua dignidade. Arthur sentiu um nó na garganta. O homem que sempre olhou para o mundo como um. A tensão entre eles crescia. Quando Selma falou sobre o retrato, o ar da sala ficou mais denso, o silêncio mais urgente. Aquela casa não era só um imóvel barato para ele. Era uma porta para um passado que ninguém queria abrir e para um futuro incerto, perigoso, cheio de escolhas amargas e consequências profundas. Arthur sentiu a mão suar, o coração acelerar, o medo e a dúvida invadirem cada pensamento. Ao mesmo tempo, uma fagulha minúscula chamou sua atenção. E se ele pudesse fazer a coisa certa? A resposta feminina, forte, quebrando a barreira da distância entre dois mundos tão distintos, prometia um caminho inesperado. Mas o que Selma ainda não revelou? O que está realmente escondido dentro daquela casa? E o que Arthur vai decidir? Jogar tudo para ganhar ou arriscar tudo para mudar? O relógio da noite marcava um tempo incerto. Um capítulo que só começava a ser escrito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava paralisado. A tensão no ar era palpável. Selma estava diante dele. Sua expressão misturava esperança e desespero. Ele podia sentir a urgência dela. O peso de algo não falado, mas a pergunta que pairava entre eles parecia muito maior do que a casa que ele estava prestes a comprar. O que mais você está escondendo? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. Selma olhou para o chão, como se as respostas estivessem enterradas ali. Finalmente, ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Há algo mais, começou ela, hesitante, e então sua determinação pareceu se reverter em pânico. Não posso revelar.
Isso vai te colocar em perigo, Arthur. Mas em vez de perguntar sobre o que ela tinha medo, algo estrondoso quebrou o silêncio. Um estrondo alto fez as paredes tremerem e fez Selma pular, batendo a mão nas paredes, como se tentando acordar a casa de um sono profundo. Arthur olhou ao redor, confuso. "O que foi isso?" ele gritou, sentindo seu coração acelerar. O barulho se repetiu, uma batida forte e impetuosa, como um tambor distante. Então, de repente, a porta da cozinha se abriu sozinha, com um estrondo, e duas figuras armadas surgiram, invadindo o espaço. Homens de olhares frios e rostos encobertos. O medo tomou conta do ambiente. Selma congelou, e Arthur se moveu instintivamente para protegê-la. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz firme, mas o corpo tremendo. "O que já foi prometido a nós", disse um dos homens com um tom rouco e ameaçador. A tensão era sufocante. Ele virou-se para Selma, que agora estava pálida. "Você sabe do que estamos falando." Arthur não entendia. O que Selma tinha que ver com aqueles homens? Qual era o segredo que fazia dela um alvo? Selma começou a chorar, não de tristeza, mas de medo profundo. "Eles não podem saber da verdade." "Por favor, Arthur, confia em mim." As palavras dela saíam rápidas, como se ela estivesse tentando salvar não apenas a si mesma, mas a ele também. Os homens se aproximaram, e Arthur sentiu uma raiva crescente misturada ao medo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo na determinação de Selma o fez resistir. "O que vocês querem com ela?" Arthur questionou, avançando. Uma bravura que não sabia que tinha brotava dentro dele. "Estamos atrás de um retrato, Arthur." O homem gritou, a voz ecoando no cômodo. "E você é um estorvo." O retrato fez ecoar uma lembrança no fundo da mente de Arthur, mas antes que pudesse conectar os pontos, Selma gritou, seu grito cortante ecoando pelas paredes. "Não! Não toque nele!" Os homens riram, mas logo foram cortados pelo som de sirenes se aproximando. O pânico tomou conta e Selma, em um ato de desespero, puxou Arthur para mais perto dela. A casa, que parecia só um imóvel velho, agora se tornara um campo de batalha, onde segredos e vidas se entrelaçavam com uma verdade que ameaçava explodir tudo ao redor. A tensão se intensificava. Selma olhou para Arthur e algo em seu olhar parecia prometer que eles tinham uma chance. Mas o que era? O que mais poderia existir a partir daquela casa? E enquanto a sirene se aproximava, um pensamento aterrador cruzou pela mente dele. Tudo o que ele achava saber, toda a sua vida organizada como um jogo de xadrez, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O destino agora não pertencia apenas a ele. Era um labirinto profundo e a saída parecia cada vez mais distante. Quer saber que segredo Selma estava escondendo e por que aqueles homens estavam determinados a encontrá-los. Arthur estava paralisado. A tensão no ar era palpável. Selma estava diante dele. Sua expressão misturava esperança e... Ele perguntou, a voz tremendo levemente. Selma olhou para o chão, como se as respostas estivessem enterradas ali. Finalmente, ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. "Há algo mais", começou ela, hesitante. E então sua determinação pareceu se reverter em pânico. Não posso revelar. Isso vai te colocar em perigo, Arthur." Mas em vez de perguntar sobre o que ela tinha medo, algo estrondoso quebrou o silêncio. Um estrondo alto fez as paredes tremerem e fez Selma pular, batendo a mão nas paredes, como se tentando acordar a casa de um sono profundo. Arthur olhou ao redor, confuso. "O que foi isso?" ele gritou, sentindo seu coração acelerar. O barulho se repetiu, uma batida forte e impetuosa, como um tambor distante. Então, de repente, a porta da cozinha se abriu sozinha, com um estrondo, e duas figuras armadas surgiram, invadindo o espaço. Homens de olhares frios e rostos encobertos. O medo tomou conta do ambiente. Selma congelou, e Arthur se moveu instintivamente para protegê-la. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz firme,
mas o corpo tremendo. "O que já foi prometido a nós", disse um dos homens com um tom rouco e ameaçador. A tensão era sufocante. Ele virou-se para Selma, que agora estava pálida. "Você sabe do que estamos falando." Arthur não entendia. O que Selma tinha que ver com aqueles homens? Qual era o segredo que fazia dela um alvo? Selma começou a chorar, não de tristeza, mas de medo profundo. "Eles não podem saber da verdade. Por favor, Arthur, confie em mim." As palavras dela saíam rápidas, como se ela estivesse tentando salvar não apenas a si mesma, mas a ele também. Os homens se aproximaram, e Arthur sentiu uma raiva crescente misturada ao medo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo na determinação de Selma o fez resistir. "O que vocês querem com ela?" Arthur questionou, avançando. Uma bravura que não sabia que tinha brotava dentro dele. "Estamos atrás de um retrato, Arthur." O homem gritou, a voz ecoando no cômodo. "E você é um estorvo." O retrato fez ecoar uma lembrança no fundo da mente de Arthur. Mas antes que pudesse conectar os pontos, Selma gritou, seu grito cortante ecoando pelas paredes. "Não, não toque nele." Os homens riram, mas logo foram cortados pelo som de sirene se aproximando. O pânico tomou conta e Selma, em um ato de desespero, puxou Arthur para mais perto dela. A casa, que parecia só um imóvel velho, agora se tornara um campo de batalha, onde segredos e vidas se entrelaçavam com uma verdade que ameaçava explodir tudo ao redor. Arthur sentiu um nó na garganta, os olhos de Selma fixos nos dele, uma conexão intensa. Mas, do nada, um dos homens puxou uma corrente, e antes que Arthur pudesse reagir, eles cercaram Selma, que estava agora tremendo. "Para nossa surpresa, você não é a única que tem algo a esconder, Selma." O homem que ameaçava rugiu, e a verdadeira natureza da ameaça se revelou em um segundo. Arthur sentiu sua cabeça girar. Selma não era apenas uma mulher que estava fugindo. Ela era envolvida num esquema que ultrapassava qualquer coisa que ele havia imaginado. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz cortante de incredulidade. "Você se esqueceu, Arthur?" disse o homem, com um sorriso maligno. "Selma é mais do que uma artista lutando para sobreviver. Ela é herdeira de uma fortuna escondida, de um legado que você mal imagina." A revelação caiu como uma bomba. O que ele achava ser uma simples casa à venda, agora se mostrava como centro de um conflito e um desejo nem imaginados por ele. Selma não era apenas uma vítima, e o que ela escondia era mais assustador do que aquilo que eles enfrentavam juntos. O olhar de Selma se contradizia, misturando culpa com uma determinação feroz. Antes que Arthur pudesse processar a reviravolta, os homens começaram a puxá-la, ameaçando levá-la. "Não!" Arthur gritou, tentando se interpor, mas era tarde demais. Ele mal conseguia acompanhar tudo. As sirenes zunindo mais próximas e as sombras parecendo aumentar como se quisessem engolir tudo. Selma olhou para ele pela última vez, seu olhar cheio de dor e uma súplica silenciosa. E enquanto os homens arrastavam, uma frase escapuliu de seus lábios. "Você nunca soube a verdade sobre quem você é, Arthur." Com isso, arrematerem-se, desvanecendo-se com Selma e a verdade indefinida. Arthur se viu no meio da casa, sua mente um turbilhão. O que era verdade? O que era mentira? E, principalmente, quem era ele naquele jogo cujas regras agora mudavam a cada instante? O destino dele nunca esteve tão entrelaçado a uma história, e, no entanto, agora tudo parecia distante, irreconhecível. Arthur estava paralisado, a tensão no ar era palpável. Selma estava diante dele. Sua expressão misturava esperança e desespero. Ele podia sentir a urgência dela, o peso de algo não falado, mas a pergunta que pairava entre eles parecia muito maior do que a casa que ele estava prestes a comprar. "O que mais você está escondendo?" ele perguntou, a voz tremendo levemente. Selma olhou para o C. Finalmente, ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. "Há algo mais", começou ela hesitante.
Então sua determinação parecia se reverter em pânico. Não posso. Não posso revelar. Isso vai te colocar em perigo, Arthur. Mas em vez de perguntar sobre o que ela tinha medo, algo estrondoso quebrou o silêncio. Um estrondo alto fez as paredes tremerem e fez Selma pular, batendo a mão nas paredes, como se tentando acordar a casa de um sono profundo. Arthur olhou ao redor, confuso. O que foi isso? Ele gritou, sentindo seu coração acelerar. O barulho se repetiu. Uma batida forte e impetuosa, como um tambor distante. Então, de repente, a porta da cozinha se abriu sozinha com um estrondo, e duas figuras armadas surgiram, invadindo o espaço. Homens de olhares frios e rostos encobertos. O medo tomou conta do ambiente. Selma congelou e Arthur se moveu instintivamente para protegê-la. O que vocês querem? Ele perguntou, a voz firme, mas o corpo tremendo. O que já foi prometido a nós, disse um dos homens com um tom rouco e ameaçador. A tensão era sufocante. Ele virou-se para Selma, que agora estava pálida. Você sabe do que estamos falando. Arthur não entendia. O que Selma tinha que ver com aqueles homens? Qual era o segredo que fazia dela um alvo? Selma começou a chorar, não de tristeza, mas de medo profundo. Eles não podem saber da verdade. Por favor, Arthur, confie em mim. As palavras dela saíam rápidas, como se ela estivesse tentando salvar não apenas a si mesma, mas a ele também. Os homens se aproximaram, e Arthur sentiu uma raiva crescente, misturada ao medo. Ele nem sabia o que estava acontecendo, mas algo na determinação de Selma o fez resistir. O que vocês querem com ela? Arthur questionou, avançando. Uma bravura que não sabia que tinha brotava dentro dele. Estamos atrás de um retrato, Arthur. O homem gritou, a voz ecoando no cômodo. E você é um estorvo. O retrato fez ecoar uma lembrança no fundo da mente de Arthur. Mas antes que pudesse conectar os pontos, Selma gritou, seu grito cortante ecoando pelas paredes. Não, não toque nele. Os homens riram, mas logo foram cortados pelo som de sirene se aproximando. O pânico tomou conta e Selma, em um ato de desespero, puxou Arthur para mais perto dela. A casa que parecia só um imóvel velho agora se tornara um campo de batalha, onde segredos e vidas se entrelaçavam com uma verdade que ameaçava explodir tudo ao redor. Arthur sentiu um nó na garganta, os olhos de Selma fixos nos dele, uma conexão intensa. Mas do nada, um dos homens puxou uma corrente, e antes que Arthur pudesse reagir, eles cercaram Selma, que estava agora tremendo. Para nossa surpresa, você não é a única que tem algo a esconder, Selma. O homem que ameaçava rugiu, e a verdadeira natureza da ameaça se revelou em um segundo. Arthur sentiu sua cabeça girar. Selma não era apenas uma mulher que estava fugindo. Ela era envolvida num esquema que ultrapassava qualquer coisa que ele havia imaginado. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz cortante de incredulidade. Você se esqueceu, Arthur, disse o homem com um sorriso maligno. Selma é mais do que uma artista lutando para sobreviver. Ela é herdeira de uma fortuna escondida, de um legado que você mal imagina. A revelação caiu como uma pomba. O que ele achava ser uma simples casa à venda, agora se mostrava como o centro de um conflito e um desejo nem imaginados por ele. Selma não era apenas uma vítima, e o que ela escondia era mais assustador do que aquilo que eles enfrentavam juntos. O olhar de Selma se contradizia, misturando culpa com uma determinação feroz. Antes que Arthur pudesse processar a reviravolta, os homens começaram a puxá-la, ameaçando levá-la. Não! Arthur gritou, tentando se interpor, mas era tarde demais. Ele mal conseguia acompanhar tudo. As sirenes unindo mais próximas e as sombras parecendo aumentar, como se quisessem engolir tudo. Selma olhou para ele pela última vez, seu olhar cheio de dor e uma súplica silenciosa. E enquanto os homens a arrastavam, uma frase escapuliu de seus lábios. Você nunca soube a verdade sobre. Com isso, a rematerem-se desvanecendo-se com Selma e a verdade indefinida. Arthur se viu no meio da casa, sua mente um turbilhão. O que era verdade? O que era mentira? E, principalmente,
Quem era ele naquele jogo cujas regras agora mudavam a cada instante? De repente, o chão sob os pés de Arthur começou a tremer. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. Ele se virou justo a tempo de ver uma imensa nuvem de fumaça se elevando de um dos prédios vizinhos. O som do pânico ronda, pessoas correndo e gritando. O caos estava se instalando logo ali, ameaçando engolir tudo. E no meio da confusão, ele ouviu sussurros, palavras que pareciam falar diretamente dele. Arthur, você é mais do que pensa. Sua vida, sua origem, tudo se conecta. A voz era familiar, como se ecoasse de lembranças há muito perdidas. Ele olhou em volta. A casa estava se desintegrando sob a pressão, e o homem que havia ameaçado Selma agora estava olhando fixamente para ele, um sorriso sombrio cruzando seu rosto. A verdade está mais perto do que você imagina. E ao falar isso, o homem fez um gesto, como se chamasse algo de volta. Num piscar de olhos, a cena mudou. Arthur não estava mais na sala, mas em um lugar que nem reconhecia, cercado por uma luz ofuscante e figuras sombrias. Ele se viu puxado para uma realidade entrelaçada por segredos, uma que poderia mudar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. E por um momento, um único momento, Arthur percebeu que estava prestes a descobrir a verdade. Mas que verdade? E a que preço? A sombra do destino pesava sobre seus ombros, e ele sabia que algo muito maior do que ele estava se desenrolando. A conexão estava prestes a se agudizar. A linha entre passado e presente se romperia. Arthur sentiu um frio na espinha. As figuras armadas estavam tão próximas, a confiança que tinha em si mesmo estava desaparecendo. Selma estava desesperada, seus olhos suplicando que ele fizesse algo. A intensidade do momento era esmagadora. Ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse pensar em um plano, o que parecia ser o maior pesadelo de sua vida se transformou em algo muito mais surreal. Uma luz intensa iluminou a sala, e num piscar de olhos, Selma e os homens armados desapareceram. Arthur se viu sozinho no corredor da casa. O silêncio era quase ensurdecedor. E então, uma voz conhecida ecoou pelas paredes. Era uma voz suave, mas intensa, como que sussurrando segredos. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Arthur. A voz o chamava, clara e compreensível, como um chamado distante de algo que ele não conseguia identificar. No momento seguinte, uma luz brilhou novamente, e ele foi puxado de volta à sala. Mas não estava mais exatamente na mesma casa. As paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Ele olhou ao redor e percebeu que estava em um ambiente que misturava passado e presente, uma mistura de memórias que não eram suas. Quadros antigos estavam pendurados nas paredes, cada um retratando rostos familiares que ele nunca havia conhecido. O cheiro do tempo esquecido lhe invadia as narinas. E então seu olhar caiu sobre um retrato em particular. Uma mulher de beleza marcante com os mesmos olhos perturbadores que Selma. A conexão era palpável. Era uma impressão que corria nas veias. A verdade começou a surgir e Arthur fumegou. A mulher no retrato não era apenas semelhante a Selma. Era Selma. Mas como? Como aquilo era possível? Ele não tinha certeza do que estava sucedendo. Mas uma nova percepção o envolveu. Ele lentamente se aproximou da imagem, tocando suavemente a moldura empoeirada. Com o toque, a sala começou a girar, e ele foi rapidamente sugado por um turbilhão de luz. Quando finalmente recuperou o equilíbrio, estava em uma sala que lembrava um escritório imponente. Documentos estavam espalhados sobre a mesa, e uma caixa empoeirada chamava sua atenção. Ele abriu a caixa, revelando uma série de fotos, cada uma revelando a verdade sobre a criação de um império imobiliário. Imagens de Selma, apenas uma criança, em festas e eventos ao lado de homens influentes, cercada de luxo e riqueza. E foi nesse momento que tudo desabou. Ele viu uma foto de um homem. O coração de Arthur parou. Era seu pai. As peças começaram a se encaixar. Selma não era apenas uma artista desesperada. Ela era parte de sua história familiar.
uma herança enterrada em segredos que ele nunca teve a chance de conhecer. O que, em teoria, era um negócio pronto para ser realizado, revelava-se um legado conflituoso. Reconhecendo a magnitude do que tinha descoberto, Arthur olhou para o retrato de Selma novamente. Uma onda de compreensão o atingiu. O que Selma estava escondendo? O que os homens queriam? Tudo estava conectado. Eram sombras de um passado que clamava para ser resgatado. Mas essa nova revelação trouxe consigo novos perigos. Ele percebeu que não estava apenas lutando por uma mulher. Estava lutando por um legado que poderia despedaçar tudo que ele conhecia e a própria vida de Selma. E só então as portas do escritório se abriram novamente, revelando os homens armados mais furiosos e determinados do que nunca. Selma estava atrás deles, seus olhos mais firmes, um novo tipo de força. A batalha colocava tudo em xeque. Quem realmente eram? O que significava tudo isso para o futuro de Arthur e Selma? Arthur sabia que precisava escolher um lado, mas qual lado seria o certo? E o que aconteceria se ficasse em cima do muro? Enquanto a tensão crescia, uma pergunta queimava dentro dele. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? A cena se tornava cada vez mais volátil, como uma panela prestes a explodir. Arthur estava paralisado. A tensão no ar era palpável. Selma estava diante dele. Sua expressão misturava esperança e desespero. Ele podia sentir a urgência dela, o peso de algo não falado, mas a pergunta que pairava entre eles parecia muito maior do que a casa que ele estava prestes a comprar. "O que mais você está escondendo?" ele perguntou, a voz tremendo levemente. Selma olhou para o chão, como se as respostas estivessem enterradas ali. Finalmente, ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. "Há algo mais", começou ela hesitante. E então, sua determinação parecia se reverter em pânico. Não posso revelar. Isso vai te colocar em perigo, Arthur." Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou, fazendo as paredes tremerem. Selma pulou, e a expressão dela era de puro medo. Arthur olhou ao redor, confuso. "O que foi isso?" ele gritou, sentindo seu coração acelerar. O barulho se repetiu, uma batida forte, como um tambor distante. Então, a porta da cozinha se abriu sozinha, com um estardalhaço. 2 homens armados invadiram o espaço, seus rostos ocultos, mas a intenção deles transparecendo. Selma congelou, e Arthur se moveu imediatamente para proteger ela. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz firme, mas seu corpo tremendo. "O que já foi prometido a nós", disse um dos homens com um tom ameaçador. Ele virou-se para Selma. "Você sabe do que estamos falando." Arthur não entendia. O que Selma tinha que ver com aqueles homens? Qual era o segredo que fazia dela um alvo? Selma começou a chorar, não de tristeza, mas de pânico profundo. "Eles não podem saber da verdade." As palavras dela saíam rápidas, como se tentasse salvar não apenas a si mesma, mas a ele também. Os homens se aproximaram, e Arthur sentiu a raiva brotar dentro dele. Ele queria proteger Selma, mas como? "O que vocês querem com ela?" ele questionou, avançando, a coragem pulsando nele. "Estamos atrás de um retrato, Arthur", um dos homens gritou. "E você é um estorvo." O retrato soou como um estalo. Antes que Arthur pudesse conectar os pontos, Selma gritou, seu grito cortante ecoando pelas paredes. "Não! Não toque nele!" A tensão aumentava. Selma estava pálida e Arthur se sentia preso, impotente. Olhou para Selma, seus olhos pedindo ajuda, uma conexão que desafiava a realidade. Então, tudo ficou nublado. Uma porta dos fundos se abriu, revelando uma escada que descia. A luz tremia. "Vá!" Selma gritou. "Agora!" Mas um dos homens avançou, puxando Selma, e no meio daquela confusão, com um movimento rápido, Selma conseguiu tirar um pequeno objeto do bolso e lançá-lo em direção ao chão. Uma explosão de fumaça se formou, preenchendo a sala. O ar se tornava denso,
e Arthur sentiu a pressão em seu peito. Selma! Ele gritou, mas ela desapareceu entre a névoa. Arthur não sabia o que fazer. O barulho de passos se aproximava e a fumaça começava a se dissipar. Ele se virou para ver os homens se afastando, assustados, olhando ao redor. E então, no meio do caos, ele viu um retrato enegrecido caindo do fundo da mesa. Um impulso o fez pegá-lo. A imagem se revelava e seu coração parou. No retrato, a mesma mulher que ele viu na casa, e ao lado dela, um homem que era inegavelmente parecido com ele, seu pai. Mas a reviravolta foi ainda mais chocante. Ao lado deles, um terceiro rosto, envelhecido, mas familiar. Arthur ficou paralisado. Era um amigo de infância, alguém que ele não via há anos. Alguém que era considerado desaparecido. As conexões começaram a girar freneticamente em sua mente. Como isso era possível? Os homens se afastaram e a confusão dominava o ambiente. Selma não estava mais ali, e tudo o que restava era o retrato, pulsando com a verdade que ele nunca soube. Ele sentiu a necessidade urgente de entender. O que mais havia ali? A voz de Selma ecoou em sua mente. Você nunca soube a verdade sobre quem você é. E agora, a casa, o retrato, tudo estava ligado por um único fio, um mistério profundo que exigia ser desvendado. O tempo passava e uma nova sirene ecoou do lado de fora. Ele precisava agir. Mas enquanto olhava para o retrato, outra pergunta surgiu. Quem realmente era Selma? Cada nova descoberta parecia aumentar o peso das sombras ao seu redor, como se o destino estivesse prestes a se revelar em uma explosão de segredos. As figuras lá fora começaram a se agitar e Arthur sabia que ele estava em um jogo mais complexo do que imaginara. Com o retrato nas mãos e um nó na garganta, ele se preparou para mergulhar em uma busca por respostas que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido? O que ele não sabia? E enquanto tudo isso girava na sua mente, ele sentiu que estava à beira de desenterrar uma verdade devastadora. Arthur estava paralisado, segurando o retrato como se fosse uma bomba relógio. As revelações estavam entorpecendo seus sentidos, mas o perigo ainda não havia se dissipado. Com os homens armados ainda lá fora, ele sabia que não podia se dar ao luxo de hesitar. O que significava tudo aquilo? O que mais estaria escondido sob aquelas camadas de mentiras e segredos? Ele respirou fundo, a garganta seca e os sentimentos um turbilhão. E enquanto tentava reunir pensamentos, o som de passos pesados se aproximou, fazendo o coração dele acelerar ainda mais. O que mais poderia acontecer? Subitamente, as luzes da casa piscavam, como se o local estivesse reagindo ao horror que se desenrolava. O mural de fotos e retratos parecia ganhar vida, as imagens pulsando e mudando, e Arthur sentiu que estava prestes a desmoronar sob o peso de um novo revelador. Então, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era outro homem, mas não era um dos que ameaçavam Selma. Seus olhos brilhavam intensamente, e ele tinha uma aura de poder. Vestia um terno escuro, com um leve sorriso nos lábios. Arthur Mendes. A voz dele soou como uma sinfonia perturbadora. Temos muito que discutir. Arthur estremeceu. Ele sabia que não deveria se envolver, mas a curiosidade o impulsionou a dar um passo à frente. Quem é você? O que quer? Meu nome é Ricardo. Ele se apresentou calmamente. E você vai precisar ser forte. O que você tira das sombras vai mudar tudo. Enquanto isso, ele gesticulou para que alguém entrasse na sala. A tensão girou no ar. Um segundo homem surgiu, e o mundo de Arthur desmoronou completamente. Ele paralisou. Era um homem que não via há anos, alguém que pensava ter perdido para sempre. Seu irmão. Lucas, Arthur murmurou, a incredulidade pesando em cada palavra. O semblante de Lucas era frio e distante. A fúria em seus olhos queimava como fogo. Você realmente não sabe, não é? O legado que você pensa que é seu, não é. Nunca foi. Lucas disparou as palavras como se fossem balas, atravessando a mente de Arthur. A sala se encheu de confusão. O que Lucas queria dizer? A casa, o retrato, Selma, tudo fazia parte de um quebra-cabeça que não se encaixava. As peças estavam sobre a mesa,
mas o formato do jogo era diferente. Você tá mentindo! Arthur protestou, sem acreditar, sua voz ficando mais fraca. Lucas se aproximou, virando o retrato nas mãos de Arthur. Isso é nosso, a herança que sua mãe guardou de você. Mas não é só riqueza. Há verdades tangíveis que muitos preferem ocultar. Arthur sentiu um frio correr por suas veias enquanto o retrato mudava em suas mãos. Ele tentou entender, mas a confusão tinha a forma de uma tempestade. Você não entende, Lucas. Selma. A casa. Você se envolveu com ela sem saber. Na verdade, Selma não é só uma artista. Ela é a chave para tudo. As palavras de Lucas invadiram a mente de Arthur, fazendo com que ele desse um passo para trás. Selma, a mulher por quem ele lutou, ela era muito mais do que aparentava ser. O olhar de Lucas era gélido. Um dilema se formou. Poderia confiar no irmão? Poderia confiar em Selma? E, mais importante, como tudo isso poderia afetar seu legado? Ricardo, observando, parecia satisfeito com a confusão em volta. O que você fará? Arthur, as escolhas que você fizer agora podem mudar o destino de todos, inclusive a sua vida. Um tremor de medo percorreu seu corpo. Ele estava dentro de um labirinto emaranhado que não havia escolhido. E para piorar, sirenes ecoaram do lado de fora novamente, alertando que o relógio estava correndo. Arthur sabia que a hora da verdade estava se aproximando. Um confronto inevitável. O jogo se tornara uma armadilha, e ele, o peão em um tabuleiro colossal. Mas qual seria o preço a pagar pela liberdade de Selma? E quem realmente era Selma? O ambiente tornou-se opressivo. Enquanto ele tentava conectar as peças, outra reviravolta explodiu como um tiro. Lucas avançou, mas algo em sua mão brilhava. Uma chave antiga. Você não sabia, mas você tem um destino, Arthur. E antes que ele pudesse entender, Lucas se virou e deixou a sala. A porta se fechou com um estrondo. O que significava tudo isso? Arthur olhou para o retrato, agora mais pesado nas mãos do que nunca. As camadas começaram a se desfazer. O que você iria fazer? Ricardo perguntou, a tensão entre eles crescendo como uma tempestade à vista. E nesse instante, dentro de seu coração, Arthur sentiu a verdade lhe chocar. Estava prestes a descobrir não apenas o que selava seu futuro, mas também a conexão profunda que tinha com Selma, um fio que potencialmente ligava a vida deles a uma trama oscilante de poder, perda e redenção. E assim, com a verdade borbulhando na superfície e o tempo se esgotando, ele se perguntou, estaria preparado para tudo isso? Arthur estava paralisado, segurando o retrato como se fosse uma bomba relógio. As revelações estavam entorpecendo seus sentidos, mas o perigo ainda não havia se dissipado. Com os homens armados ainda lá fora, ele sabia que não podia se dar ao luxo de hesitar. O que significava tudo aquilo? O que mais estaria escondido sob aquelas camadas de mentiras e segredos? Ele respirou fundo, a garganta seca e os sentimentos um turbilhão. Enquanto tentava reunir os pensamentos, o som de passos pesados se aproximou, fazendo seu coração acelerar. O que mais poderia acontecer? Subitão, ele viu uma sombra se formar no canto. E a figura de Ricardo se destacou, mas havia algo de diferente nele. O olhar de Ricardo era intenso, como se uma tempestade tivesse prestes a se desatar. Arthur, você precisa saber a verdade, ele disse, a voz soando distante, mas ao mesmo tempo incrivelmente clara. Arthur não tinha certeza se queria ouvir. Algo em sua intuição dizia que aquilo poderia levá-lo a um caminho do qual não haveria volta. Mas o medo estava lá, o pavor do desconhecido. Vamos, diga logo, ele pressionou, a frustração balançando entre medo e esperança. Ricardo se aproximou lentamente, como se cada passo estivesse carregando o peso de 1000 segredos. O que você não sabe é que Selma e você têm mais em comum do que imagina. Ela é a irmã que você nunca soube que tinha. As palavras ficaram penduradas no ar, como um balão estourando. O que ele acabara de ouvir?
Arthur sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. A revelação era uma lâmina afiada cortando sua sanidade. "O quê? Isso é impossível!" gritou, mal conseguindo acreditar. Sua mente tentava girar a trama em que se encontrava, mas o vazio era ensurdecedor. Ricardo apenas o encarava com pesar, como se soubesse que o havia arrastado para um abismo. "Não posso contar tudo agora. Se você não agir rápido, não haverá mais tempo." Ricardo se virou, a mão tremendo levemente, como se estivesse pesando suas palavras. Os homens armados estavam se aproximando, suas sombras esticadas ensombrecendo ainda mais o ambiente. Arthur precisava decidir, mas a revelação estava empurrando suas emoções para a borda. "Lucas!" ele gritou no impulso de buscar a proteção do irmão. Mas não havia resposta. A conexão com Selma começou a se acentuar. Ele já a sentia como parte de algo maior, algo que ele deveria compreender. Mas essa nova camada de relação parecia um labirinto. O pânico se transformava em tensão. "Arthur!" gritou Selma, aparecendo abruptamente na porta. Há marcas de correria. Seu olhar tinha fogo, um fervor que o desestabilizou. "Você precisa vir agora." Antes que pudesse protestar, os homens invadiram o espaço, puxando Selma para trás. Uma onda de desespero incessante se apoderou dele, e uma decisão fatal se forjou em sua mente. Ele precisava proteger Selma a qualquer custo. "Não!" gritou, seu coração disparado. Então, ele avançou, a adrenalina tomando conta, e o retrato ainda em suas mãos. Um dos homens obstruiu seu caminho, e Arthur lançou o retrato para o lado, numa tentativa de distraí-los. Então, em um ato desesperado, ele se lançou para Selma e a puxou para longe. Os homens estavam em pé, perplexos. Mas de repente a porta atrás dele se abriu e uma luz bem mais intensa inundou o espaço. E naquele momento de caos, uma figura familiar surgiu. Era seu pai, glorificado e transformado. "Não!" Selma gritou, e o chão começou a tremer sob eles. O homem sorria, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso que falava de segredos sufocantes e transgressões. "O que você fez?" Arthur perguntou, sem saber se estava fazendo uma pergunta ou uma acusação. O mundo parecia girar em um ritmo crescente de caos. O que estava acontecendo ali? Arthur não conseguia mais juntar as peças. A revelação da ligação com Selma fez tudo parecer mais complexo. E agora, seu pai estava de volta, assim como o caos emaranhado, envolvendo essa nova versão de sua vida. "A verdade que vocês estão buscando está bem diante dos olhos", disse o homem, a voz soando como uma música macabra, enquanto a luz parecia se solidificar em algo ameaçador. E enquanto o pavor se misturava com a urgência, Arthur percebeu que a história que ele pensava entender estava prestes a ser sendo despedaçada em um novo mosaico. Perigoso, intrigante e completamente desconhecido. Seu coração martelava, buscando uma saída, uma resposta. Mas tudo o que obteve foi a sensação de que a vida dele agora estava ligada a um perigo oculto, e o único modo de descobrir a verdade sobre si mesmo era enfrentar as consequências dessa revelação devastadora. O que mais ele não sabia? E como aquela realidade recém-revelada moldaria o futuro não apenas dele, mas também de Selma. O relógio estava correndo, e as respostas pareciam se afastar, como uma sombra fugidia na escuridão. Arthur estava paralisado, segurando o retrato como se fosse uma bomba-relógio. Os homens armados estavam se aproximando, e a tensão na sala parecia à beira da explosão. Ele sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando nas têmporas. O retrato em suas mãos pesava, mas não apenas pelo que é. Selma estava atrás dele, lutando contra os homens que a seguravam. O desespero em seu olhar fez Arthur se sentir como se estivesse desabando. Ele sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? "Arthur!" gritou Selma. A voz dela era um misto de urgência e imploração. "Espera!" Ele virou-se para Ricardo, a frustração tingindo sua voz. "O que você quer dizer com isso? Como Selma pode ser minha irmã?"
Ricardo hesitou, como se ponderasse cada palavra. Mas antes que pudesse explicar, a sala tremeu. Um estrondo vindo do lado de fora fez tudo parecer vibrar. Os homens hesitaram, e a tensão aumentou. "O que foi isso?" perguntou um dos homens, seus olhos se estreitando com preocupação. Foi então que algo da porta atrás deles se rompeu. Era como se o mundo estivesse finalmente se despedaçando. E em meio à confusão, uma nuvem de fumaça espessa invadiu a sala, provocando gritos e instintos de fuga. Arthur se viu empurrado para trás. Ele não conseguia ver, mas o caos era palpável. "Rápido!" gritou Selma, tentando alcançar Arthur, mas sendo puxada para longe. A fumaça começou a dissipar. E à medida que ela se afastava, Arthur percebeu que não era só o caos. Algo mais estava acontecendo. A luz parecia mudar, a sala girando como um carrossel descontrolado. E então, em um momento inesperado, a figura de seu pai apareceu no meio da fumaça, com os olhos penetrantes e expressão determinada. "Arthur, não a deixe!" A voz dele cortou o ar como uma faca afiada. Arthur congelou. Era como um grito direto no seu coração. Seu pai, o homem que ele tinha perdido, era agora uma visão quase fantasmagórica. "Mas... você está?" Arthur balbuciou, e o resto de sua frase se perdeu no tumulto. "A verdade sobre vocês dois está entrelaçada com o que eu fiz", seu pai insistiu. "Suas vidas estão conectadas por mais do que apenas laços de sangue." Enquanto tentava entender, Lucas apareceu na borda da sala. A expressão dele uma mistura de dor e raiva. Ele olhou para Selma e, como se fosse um reflexo daquela tensão, uma onda de choque passou por ele. "Você nunca deveria ter voltado", Lucas gritou para o pai. "Você não iria conseguir controlar isso." E de repente, tudo fez sentido. O que seu pai tinha feito, as mentiras que cercavam sua família. Era como se diversas peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Arthur olhou de volta para Selma, seus olhos clamando por respostas. "O que é isso? O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz embargada. Mas antes que alguém pudesse responder, um dos homens armados, frenético com a confusão, disparou uma arma. O som do tiro retumbou por toda a casa e o tempo pareceu desacelerar. Primeiro, um golpe. Arthur viu Selma ser empurrada. O mundo parecia break e girar em uma espiral de ruído e fúria, enquanto tudo ao redor se tornava um borrão. Ele viu tudo em câmera lenta. "Selma!" gritou, mas era como se o som não chegasse a ela. E então, uma sombra maior surgiu. Algo colossal se movia, como um monstro que estava acordando. A casa começou a tremer de novo, e o teto estalava. Era como se a própria estrutura estivesse reclamando as verdades entorpecidas sob seus alicerces. Selma, ainda segurando o corpo, ergueu a mão, e um brilho divino começou a emanar dela, como um raio de luz que abre caminho em meio à escuridão mais profunda. "Arthur!" A voz dela rasgou a fumaça, poderosa e clara. "A verdade não vai nos destruir, mas nos libertar." O impacto do que ia por trás daquelas palavras fez Arthur se agachar de choque. Um estalo de entendimento revitalizou o ar. Mas o clima já estava mudando de novo. O teto estava desabando, fragmentos de madeira começando a cair. E nesse momento de pura adrenalina, quando a vida e a morte pareciam um fio muito tênue, Arthur percebeu que todas as certezas que ele tinha eram apenas ilusões. A casa que pensava conhecer, a vida que cultivava, tudo estava prestes a ser obliterado. E o que ele tinha mais a perder do que seus próprios medos? Os homens agora pareciam paralisados, e uma abertura para a verdade estava prestes a surgir, mas ele não sabia como. O nó na garganta apertava enquanto a conexão com Selma crescia exponencialmente. E então Arthur entendeu que a única saída seria enfrentar não apenas o perigo à sua frente, mas o que realmente significava amar e perder. E no final da sala, o silêncio antes da tempestade fez seu coração se apertar. O colapso estava alegando. O futuro deles escrito em papel em brasa. Que eles fariam a seguir? E se tudo o que pensavam saber fosse parte de uma teia muito mais complexa? Arthur ainda estava, e,
O caos tinha se tornado um turbilhão ao seu redor. O que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. O ruído e a fumaça tornaram a sala quase um cenário de guerra, mas no meio do tumulto, algo dentro dele começou a se acender. Selma estava ali, lutando para se libertar. Ele sabia que precisava protegê-la. O pânico a havia cercado, mas havia uma força crescente nela. Uma conexão que ele não sabia que existia, mas agora parecia inegável. E enquanto ele corria em direção a ela, o grito de Selma cortou o ar. Arthur, temos que sair daqui! Ele estendeu a mão e, num instante, seus dedos se entrelaçaram. O toque era mais do que físico, era uma promessa, uma trégua em meio ao caos, mas o tempo estava se esgotando. A casa rangia, como se quisesse se despedaçar. As paredes tremiam e uma pressão crescente preenchia o espaço. Os homens armados estavam atordoados pela visão de seu pai. A figura imponente parecia ter um poder que ameaçava dominar, mas Arthur sabia que ninguém estava a salvo enquanto a tensão persistisse. Ricardo se moveu rapidamente, bloqueando a passagem para os homens. "Não deixem que eles saiam!" gritou um dos homens, mas a voz dele foi coberta pelo som ensurdecedor do colapso. Arthur e Selma se moviam com urgência, sabendo que cada segundo contava. O chão estremeceu sob seus pés, e um pedaço do teto desabou próximo a eles. A poeira encheu o ar, e eles começaram a tossir. "Vamos!" Arthur puxou Selma pela mão, correndo em direção à saída mais próxima. O pânico estava estampado nos rostos dos homens. Era a chance deles. Na medida em que se aproximavam da porta, um barulho estrondoso ecoou e uma sombra ameaçadora se projetou diante deles. Era Lucas, o irmão, a expressão dele embasbacada. "É aqui que tudo termina!" ele gritou, avançando, mas foi rapidamente interrompido por uma explosão que abalou a casa. Arthur não sabia se era seu pai ou Selma que estava lutando para proteger o que restava daquelas paredes. O caos tomava conta, mas no coração dele crescia um impulso: lutar por Selma, o que realmente importava. "Confie em mim", Selma gritou, seus olhos brilhando com determinação. Ele sabia que não havia como hesitar. Eles se uniram à força que ofereciam um ao outro. E no momento em que as chamas começaram a devorar a casa, Arthur e Selma se lançaram para a frente, em direção à liberdade. Passaram pela porta, que agora parecia ser um portal de esperança. O mundo lá fora era luz e fúria. Estavam reunidos, seu pai, Lucas e Ricardo, e tudo o que haviam perdido parecia flutuar no ar. Lucas olhava fixamente para o pai, um misto de dor e ressentimento. "Você me traiu." Ele rugiu, balançando a cabeça, como se o peso da verdade estivesse prestes a esmagá-lo. "O quê?" Seu pai defendeu, mas sua voz era uma sombra do que deveria ser. As palavras pareciam falhar. "Agora não é hora para isso." Arthur interrompeu, a adrenalina pulsando. "Precisamos sair." E por um momento, a verdade que envolvia Selma e a conexão que tinham se dissipou em uma luz mais forte do que qualquer desavença. Parecia que eles podiam reescrever suas histórias juntos, desde que a casa não caísse antes. Finalmente a porta se abriu para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Arthur e Selma se encararam. Sabendo que ainda havia muito a ser desvendado, ele podia ver a esperança em seus olhos. "Vamos descobrir juntos", disse Arthur, e Selma assentiu, como se mudassem o rumo de suas vidas ali mesmo. E assim, enquanto o fogo consumia o passado, eles saíram para o futuro. O entrelaçar de seus destinos agora dependia de eles se unirem, não apenas em batalha, mas no amor e na verdade. E o que mais selava suas almas era o compromisso de enfrentar tudo o que estivesse por vir. Mas não havia como escapar do que estavam prestes a descobrir. O mundo estava se movendo rapidamente, e o que ainda lhes aguardava depois da tempestade de revelações e batalhas apenas começava. A jornada estava longe de terminar. E assim, a história de Arthur e Selma se tornava um ponto de partida. O que mais o futuro poderia oferecer? Seu coração palpitava com a pergunta, mas antes que suas mentes pudessem se aprofundar,
Uma sensação de urgência encheu a atmosfera. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para ajudar nosso algoritmo a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Se você ama isso, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.